Oi, eu sou o Leandro, 32 anos, motorista de Uber em Goiânia. Já rodei mais de 30 mil corridas. Vi de tudo, briga de casal, passageiro bêbado, até gente fugindo da polícia. Dirijo um Corolla 2018, preto, cheiro de pinho no retrovisor, mas o cheiro da rua, esse ninguém disfarça. Moro no setor oeste, perto da Praça Tamandaré, e toda noite é a mesma coisa. Ligo o app às 20 horas e só paro quando o sol nasce. Sou ex-militar, então sei me virar. Mas tem corrida que, cara, te pega de jeito, tipo essa que vou contar. Eu achava que já tinha visto de tudo, até aquela noite. Quando ela entrou no carro, eu senti um frio na espinha. Não era só uma passageira. Goiânia de noite é um bicho diferente. O trânsito na Avenida 85 fica calmo depois da meia-noite, mas os bares do setor marista ainda pulsam. Eu gosto da noite, sabe? O silêncio, o neon dos motéis, o som do motor. Mas tem noites que o clima pesa. Você sente no ar, como se a cidade estivesse te avisando. Leandro, hoje vai dar ruim. Eu estava parado na frente do motel Bahamas, no setor Bueno, esperando corrida. O app apitou às 2h17. Uma mulher. Ponto de embarque, exatamente onde eu estava. Ela abriu a porta do carro e entrou tremendo. Não olhou para mim, só disse, dirige. Eu sou curioso, admito. Sempre puxo papo, tento ler o passageiro, mas essa mina, zero conversa. Só um dirige, seco, enquanto olhava pelo vidro como se o capeta tivesse atrás dela. No retrovisor, vi o rosto dela, maquiagem borrada, cabelo bagunçado, celular na mão, mas no silencioso. O destino no app? Um bairro afastado, Jardim América, perto da Marginal. Longe pra caramba, pensei, tá fugindo de alguém. Liguei o som, coloquei um sertanejo baixo, mas ela nem piscou. Foi aí que o celular dela vibrou. E o jeito que ela olhou pra tela. Cara, ela ficou branca. Eu já vi passageiro nervoso, mas essa mulher estava no limite. Mão apertando o celular, pernas inquietas, olhar pro dado no retrovisor externo. Tá tudo bem, moça? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Nada. Só dirige, por favor. O tom dela não era raiva, não. Era medo. O ponto de embarque, o motel Bahamas, é conhecido. Casais, traições, rolos, ali é o epicentro. Pensei, tá na cara, é treta de casal. Mas algo no jeito dela dizia que era mais. Quando passamos pelo viaduto da Jamel Cecílio, vi um carro preto no retrovisor. E ele estava colado na gente. Eu sou militar, sei reconhecer padrão. Aquele carro preto, um Civic, estava nos seguindo, não era coincidência. Diminui a velocidade na Avenida T63 para testar. Ele diminuiu também. Acelerei, ele acelerou. A mina no banco de trás começou a respirar rápido, quase hiperventilando. Você conhece esse cara? Perguntei. Ela balançou a cabeça, mas não convenceu. O celular vibrou de novo. Ela abriu uma mensagem e... Cara, o grito que ela deu. Curto, abafado, mas desesperado. Na tela do celular, uma foto. E eu juro, era ela entrando no motel com um cara. Tentei me precaver. Moça, se tá rolando algum problema, me fala, eu te levo onde for, mas preciso saber. Ela finalmente olhou para mim, olhos vermelhos, cheios de lágrima. Ele tá me seguindo, meu marido. Meu estômago deu um nó, eu já levei passageiro em fuga, mas essa energia era diferente. O que ele quer? Perguntei. Ela hesitou, depois soltou. Ele me pagou para te pedir uma coisa. Ela disse. Ele quer que você grave eu entrando com outro cara. Eu quase engasguei. Gravar? Como assim gravar? Ela explicou, nervosa. O marido dela, desconfiado, pagou um cara para segui-la. E agora queria um vídeo meu, do Uber, mostrando ela com outro cara no motel. Ele disse que se eu não fizesse isso, ele ia me matar. Eu olhei para o retrovisor. O Civic ainda estava lá, faróis altos, quase encostando no meu para-choque. Eu pensei, Leandro, ou tu entra nessa, ou essa noite termina em tragédia. Goiânia à noite é um labirinto. A gente estava na T63, cortando para o Jardim América. Eu conheço os atalhos. A Rua do Lobisomem, um beco escuro que corta o setor, é perfeito para despistar. Mas eu não sabia se queria despistar. A mina estava apavorada. E eu estava no meio de uma treta que não era minha. Por que tu não vai para a polícia? Perguntei. Ela riu, amarga. Ele é a polícia. Foi aí que ouvi um barulho. Um clique, como se fosse uma arma engatilhando. Eu congelei. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada além dos faróis do Civic. Moça, tu ouviu isso? Perguntei.
Ela estava encolhida no banco, abraçando os joelhos. É ele sempre faz isso para me assustar. Meu coração estava na boca. Eu já vi arma na cintura de passageiro, mas nunca ouvi esse som. O que ele quer de verdade? Insisti. Ela respirou fundo e disse: vingança. E então ela me mostrou a mensagem: se tu não gravar, eu mato os dois. Eu acelerei. O Corolla respondeu bem, mas o Civic não largava. A gente passou pelo Parque Flamboyant, as luzes dos postes piscando como num filme de terror. Qual o plano, moça? Eu não vou gravar nada, falei, já puto. Ela estava chorando, mas respondeu: me leva para a rodoviária, eu preciso sumir. A rodoviária de Goiânia, no setor central, é um caos à noite, perfeito para desaparecer ou para ser pego. Mas antes de virar na Anhanguera, vi um segundo carro, e esse estava mais rápido. O segundo carro era um HB20 branco, voando baixo. Estava na nossa cola, cortando o trânsito na Avenida Anhanguera como se fosse uma perseguição de filme. Quem é esse agora? Gritei, já perdendo a paciência. A mina, encolhida no banco de trás, só balbuciou. Não sei, pode ser ele também. Ela estava tão apavorada que nem fazia sentido. O Civic preto ainda estava atrás, e agora o HB20 estava tentando me fechar. Eu pensei, Leandro, tu tá no meio de um rolo brabo. Foi quando o HB20 jogou o carro pro lado, tentando me tirar da pista. Eu não sou de correr, mas também não sou de apanhar. Virei o volante com força, jogando o Corolla pro lado direito, quase subindo na calçada. A Anhanguera estava deserta, mas o asfalto molhado da chuva fina fazia o carro desadarar. A passageira gritou: para, pelo amor de Deus! Parar, tá louca, respondi, com sangue quente. Olhei pelo retrovisor. O Civic estava mais perto e o HB20 estava tentando me ultrapassar. Quem são esses caras? Perguntei de novo. Ela soltou. O branco é o cara com quem eu estava no motel. Agora estava explicado. O Civic era o marido e o HB20 o amante. E eu, o idiota no meio da treta. Você tá brincando comigo, né? Falei, enquanto acelerava pro trevo do Jardim América. Ela começou a chorar alto, tipo soluço. Eu não sabia que ele ia me seguir. Eu só queria sair dessa vida. O que ela queria dizer com isso? Eu não tinha tempo para perguntar. O HB20 estava tão perto que dava para ver o cara no volante, com o cara de poucos amigos. E então o celular dela tocou. Era uma chamada de vídeo, e era ele. Ela atendeu, tremendo. No celular, um cara com barba mal feita, olhos injetados, gritando: onde tu tá, sua desgraçada? Era o marido. Eu ouvi tudo pelo viva voz. Ele estava fora de si, falando que sabia onde ela estava, que o Uber não ia salvar ela. Grava ela, motorista, grava agora! Ele berrou. Eu desliguei o rádio tentando focar. A rodoviária estava a uns 10 minutos, mas com 2 carros na minha cola parecia uma eternidade. Ela jogou o celular no banco e disse: ele tá com uma arma. Eu precisava despistar. Virei na Rua do Lobisomem, um bico escuro no Jardim América, famoso por assaltos. O asfalto era irregular, o Corolla pulava nas poças. O Civic e o HB20 vieram atrás, mas o beco era estreito, e eles começaram a se atrapalhar. Por que tu não me contou isso antes? Perguntei, já puto. Ela só chorava dizendo: eu não queria te envolver. Envolver? Eu estava mais dentro dessa treta do que o volante na minha mão. Foi quando o HB20 bateu no meu para-choque, e o vidro dele desceu. Pelo retrovisor vi o cara do HB20, tatuagem no pescoço, boné virado para trás. Ele gritou: para o carro, seu filho da mãe! Eu ignorei e acelerei, mas o beco terminava num muro. Merda! Tive que virar à esquerda, voltando para a T9. A passageira estava em pânico, gritando: ele não vai parar, ele é louco! Eu pensei, e eu sou o que então para estar aqui? O Civic estava mais atrás agora, mas o HB20 não largava. E então vi um brilho no retrovisor. O cara do HB20 estava segurando algo, uma faca. A T9 é uma avenida larga, mas aquela hora, quase 3 horas, estava um breu. Só o neon dos postos de gasolina iluminava. Eu pisei fundo, o Corolla rugindo. A mina estava rezando, baixinho, tipo um mantra. Você acredita em Deus? Ela perguntou, do nada. Agora eu acredito, respondi sarcástico. O HB20 estava colado, e o Civic reapareceu agora do outro lado. Era uma caçada. Eu precisava chegar na rodoviária. Mas será que ela estava segura lá? Foi quando ouvi sirenes, mas não era alívio, era pior. As sirenes vinham de longe, mas se aproximavam rápido. Pensei, polícia, finalmente. Mas a passageira entrou em desespero. Não, 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 ele tá com eles! Ela gritou. Quem? Perguntei. Meu marido, ele é PM. Meu coração parou. Se o marido era policial, aquelas sirenes não eram ajuda. Era um fim da linha.
O HB20 diminuiu a velocidade como se soubesse de algo. O Civic não. Ele estava mais agressivo, tentando me fechar. Então, a viatura apareceu no retrovisor, com um giroflex vermelho e azul. A viatura colou na gente, piscando os faróis. Eu diminuí, sem escolha. O Civic e o HB20 sumiram no trânsito, como se tivessem evaporado. "O que eu faço?" perguntei para ela. Ela estava encolhida, quase no chão do carro. "Não para, por favor, não para." Mas eu não podia ignorar uma viatura. Ou podia? Meu instinto de ex-militar dizia: "Leandro, tu tá ferrado." Mas algo na voz dela me fez pisar no acelerador de novo. E então a viatura ligou a sirene. E apontou um megafone: "Para o veículo, agora!" Eu estava entre a cruz e a espada. Parar para o marido policial ou continuar e virar alvo? A rodoviária estava a uns 2 quilômetros, mas a viatura estava na minha cola. "Me fala a verdade, moça! Quem é esse cara?" Gritei. Ela soluçava, mas confessou: "Ele não é só meu marido. Ele é perigoso. Tem gente que faz qualquer coisa por ele." Meu Deus, eu estava no meio de um esquema maior do que imaginava. E então, vi o HB20 voltando e o cara da faca estava com outro na mão. A T9 virou um campo de batalha. O HB20 voltou com tudo, agora com 2 caras, o da faca e outro que parecia mais perigoso ainda. A viatura estava atrás, o Civic reapareceu na minha esquerda. Eu estava cercado. A passageira gritava: "Me leva para a rodoviária, eu juro, eu sumo." Mas eu sabia que não era tão simples. "Eles vão te achar lá", falei. Ela olhou para mim, olhos arregalados. "Então me leva para qualquer lugar." Foi quando o cara do HB20 jogou algo contra meu vidro e rachou. O barulho do vidro trincando ecoou no carro. Era uma pedra ou algo pesado. O Corolla ainda rodava, mas meu coração estava disparado. "Quem são esses caras?" gritei de novo. Ela estava em choque, mas respondeu: "O cara do HB20, ele não é só meu amante. Ele trabalha para o meu marido." Meu Deus, então o marido estava testando ela? Ou era um acerto de contas? A viatura estava colada e o megafone gritava: "Para o veículo ou atiramos." Então ela pegou meu celular do suporte e começou a gravar. "Tu tá louca?" berrei, enquanto desviava do Civic que tentava me fechar de novo. Ela estava filmando o retrovisor, os carros, a viatura. "É minha única chance", ela disse. "Se eu gravar isso, ele não vai me matar." Eu não entendia mais nada. Quem era o vilão? O marido policial? O cara do HB20? Ou ela? O vidro rachado estava atrapalhando minha visão. E a rodoviária estava a poucos quarteirões. Então, o HB20 fez algo que eu não esperava. Ele parou. O HB20 freou de repente, bloqueando a T9. O Civic passou por mim quase batendo. A viatura desacelerou como se estivesse confusa. Eu aproveitei e virei numa rua lateral, a Rua 10, no setor central. A passageira estava filmando tudo, tremendo. "Por que tu tá gravando?" perguntei. "Para mostrar pro meu marido que eu não traí", ela gritou. Mas algo na voz dela não batia. E então, vi o Civic voltando. E o cara dentro dele estava sorrindo. Aquele sorriso me gelou. O cara do Civic, barba mal feita, olhos fixos em mim, parecia saber algo que eu não sabia. A passageira parou de gravar e jogou meu celular no banco. "Me deixa na rodoviária, agora!" ela implorou. A viatura estava mais atrás, mas ainda na nossa cola. Eu acelerei, passando pelo Secor Campinas, as luzes da rodoviária já visíveis. "Tu tá mentindo pra mim, né?" perguntei. Ela ficou quieta. E então disse: "Tu não entende. Eu sou a Isca." "Isca? Pra quê?" gritei enquanto entrava no estacionamento da rodoviária. Ela respirou fundo. "Meu marido usa essas corridas para pegar caras como o da HB20. Ele é um traficante." Meu Deus. Eu estava no meio de um acerto de contas. O marido PM usava ela para atrair alvos. E eu era o motorista idiota que caiu na armadilha. O Civic estava na entrada da rodoviária e a viatura parou atrás. Então, a porta do Civic abriu e o cara desceu com uma arma na mão. O cara do Civic, o marido, desceu apontando uma pistola. A passageira gritou e se abaixou no banco. "Fica quieta!" ele berrou, olhando para mim. "Tu, motorista, sai do carro!" Eu levantei as mãos, coração na boca. "Calma, cara, eu só sou o Uber!" A viatura estava parada, mas ninguém descia. O cara do HB20 apareceu com a faca, gritando: "Tu me traiu, sua vaca!"
Era um caos. Então, a viatura abriu a porta. E não era a polícia. 2 caras desceram da viatura, mas sem uniforme, armados, com cara de quem não estava ali para ajudar. É uma emboscada, pensei. O marido gritou: "Entrega o celular dela, motorista!" A passageira me olhou desesperada. "Não dá o celular, é minha prova." Eu estava com o celular dela na mão, sem saber o que fazer. O cara do HB20 avançou e eu só pensei: "Leandro, tu tá morto." Mas então outro carro apareceu. E esse era da polícia de verdade. Uma viatura da PM de verdade chegou, giroflex ligado, armas apontadas. Os caras da viatura falsa correram. O marido jogou a pistola no chão e levantou as mãos. O cara do HB20 sumiu na multidão da rodoviária. A passageira estava chorando, mas agora com alívio. "Me salva, por favor", ela sussurrou. Os policiais de verdade algemaram o marido que gritava: "Eu sou da corporação!" Mas ninguém acreditou. E então ela me entregou o celular e disse: "Publica isso." No celular, o vídeo que ela gravou. O marido planejando a emboscada, o cara do HB20 sendo atraído, a viatura falsa. Era uma prova braba. "Se tu publicar, ele tá ferrado", ela disse. Mas também me avisou: "Eles vão te caçar." Eu olhei para ela, ainda tremendo, e pensei: eu só sou um motorista. Como vim parar nisso? A polícia levou ela para a delegacia e eu fiquei com o celular na mão, coração disparado. Quando saí da rodoviária, vi o HB20 parado e o cara me encarando. Eu entreguei o celular para a polícia, mas não antes de fazer um backup do vídeo. A passageira, que disse se chamar Mariana, sumiu na delegacia. O marido foi preso, mas eu sabia que ele tinha contatos. O cara do HB20, nunca mais vi. A rodoviária estava calma de novo, mas eu estava destruído. O vidro do Corolla estava rachado, meu coração estava pior. Eu só queria ir para casa, tomar um banho e esqueci aquela noite. Mas quando cheguei em casa, tinha uma mensagem no meu celular. Era ela. A mensagem era um áudio. A voz dela, calma, mas firme. "Leandro, obrigada. Tu salvou minha vida. Mas não publica o vídeo. Eles sabem quem tu é." Meu sangue gelou. Como ela tinha meu número? E quem eram eles? Eu apaguei o áudio, mas o vídeo estava no meu drive. Eu não sabia se era minha segurança ou minha sentença de morte. Aquela corrida terminou, mas a história não. E até hoje, toda vez que pego uma corrida à noite, olho o retrovisor 2 vezes. Eu parei de rodar por uma semana. Não conseguia dormir. O som do vidro rachando, o grito dela, o sorriso do marido, tudo voltava. Ser motorista de Uber é assim. Tu acha que o volante é teu escudo, mas às vezes é uma armadilha. Eu pensava nela, na Mariana. Será que ela estava viva? Será que o mentirosa? E o pior, será que eu estava marcado? Porque semanas depois, recebi outra corrida. E o passageiro parecia com ele. Essa corrida mudou algo em mim. Eu sempre fui o cara durão, ex-militar, que não se abala. Mas aquela noite, o cara me quebrou. Toda vez que passo pelo motel Bahamas ou pela rua do lobisomem, sinto um frio na espinha. Tem corrida que termina no destino, e tem corrida que fica presa na tua cabeça. Eu ainda dirijo, mas agora com um olho no app e o outro no retrovisor. E sabe o que é pior? Eu ainda penso naquele vídeo. Ser motorista é ver a vida crua. Traição, medo, raiva, tá tudo ali, no banco de trás. Aquela noite me ensinou que confiança é que nem freio em ladeira. Se falha uma vez, ferrou. Eu não sei se fiz o certo ajudando a Mariana. Talvez ela fosse vítima, talvez fosse parte do jogo, mas sei que, no fundo, eu fiz o que meu coração mandou. E isso tem que bastar. Ou, pelo menos, é o que eu digo pra mim mesmo para dormir à noite. Hoje dirijo com um taco de beisebol no porta-malas. Não é pra usar, é pra me sentir seguro. Goiânia não mudou, mas eu sim. Cada passageiro novo é uma história, e cada história pode ser uma armadilha. Mas sabe, eu não consigo parar. O asfalto me chama. E no fundo, eu quero acreditar que ainda posso fazer a diferença para alguém. Mas a próxima corrida que peguei, essa sim, quase me fez desistir. E aí, mano, tu teria ajudado a Mariana? Ou teria largado ela na beira da estrada? Sério, me conta nos comentários, porque eu ainda não sei se fiz o certo.
Essa corrida foi tensa. E se tu curtiu esse relato brabo, já mete o dedo no like e se inscreve no canal. Tô contando essas histórias para mostrar como é a vida real na rua. E tem mais vindo aí, muito mais. Pensa comigo, o que tu faria se um passageiro te pedisse para gravar uma traição? Ou se tu percebesse que tá no meio de uma emboscada? Essas histórias são reais, cara. Acontecem todo dia. Em Goiânia, Recife, Salvador, onde tiver um motorista como eu. Se tu quer mais relatos assim, ativa o sininho. E me diz, qual foi a corrida mais tensa que tu já viveu? Porque a próxima história vai te deixar sem ar. Se inscreve agora, porque o próximo vídeo tá pesado. E compartilha esse relato com aquele amigo que ama uma história de tirar o fôlego. A gente se vê na próxima corrida, às 5 da manhã ou quando o asfalto chamar. Não esquece, a rua não perdoa, mas a gente segue rodando. Bora? E na próxima, tu vai ver o que aconteceu quando eu levei um cara traído até a casa da esposa. Na próxima história, eu levei um marido traído até a casa da esposa, no setor Pedro Ludovico. Ele estava calmo, quieto, só olhando para o celular. Mas quando a gente chegou, ele viu quem estava com ela na janela. O cara puxou uma arma e me mandou: motorista, não sai do carro. Eu nunca senti tanto medo na vida. Essa história tá chegando. Se inscreve para não perder. Porque naquela noite eu descobri que o traído não era quem eu pensava.